Olá, família. Como que vocês estão? Quem fala é o Pierre. Sejam bem-vindos ao meu canal. E gostarem do conteúdo, deixe seu like, o comentário também, que é muito importante o feedback seus, né, para melhoria, né? E espero que vocês gostem dessa aula de backtest aí, tá bom? Primeira coisa que eu gosto de fazer é o quê? Analisar a minha estrutura, qual estrutura estou atualmente. Se vocês olharem aqui, a minha estrutura interna, isso confirmou agora, estamos trabalhando nesse topo, trabalhando nesse fundo aqui, tá? Então, tudo que rola aqui, tudo interno, tá bom? Após analisar isso daí, eu entendo que aqui também, que estamos na mitigação desse volume em balance, tá bom? Após eu entender isso daí, que estamos na mitigação desse volume em balance, é, eu gosto de marcar sempre as minhas liquidez tendo preço no diário, tá bom? A primeira liquidez que eu tenho no diário aqui seria essa liquidez aqui. PDH, que seria sexta-feira. Tenho a liquidez do dia 4, que é quarta-feira aqui também. E tenho essa liquidez aqui também, que é a liquidez de terça-feira do dia 3, tá bom? Tenho essas três liquidez aqui. Após o preço tirar esse fundo aqui, que é a liquidez, é a última liquidez que o preço tinha, o preço começou a ganhar agressão compradora, tá bom? Eu entendendo isso daqui, tá mostrando que para mim no time frames menor, que tivemos uma confirmação do pullback, tá bom? Toda essa região aqui. Eu gosto de marcar também meu prêmio discount, tá bom? Se vocês perceberem aqui, dá mais um zoom aqui também. O preço ele mitigou esse Fair Value Gap aqui, tá? Após mitigar esse Fair Value Gap aqui, o preço teve uma reação. O legal é sempre você ir para o time frames menor, para você entender mais ainda, tá bom? Aqui no 4 horas aqui, vocês entendem o quê? Que estamos também no 4 horas numa estrutura interna, tá bom? Vamos por parte aqui, o preço internamente está quebrando todo momento o fundo do fluxo, tá bom? Ó, quebrou esse fundo, quebrou esse fundo. Quando o preço quebrou esse fundo, ele vai dar esse topo aqui, tá? Então, esse daqui é meu topo da estrutura interna do 4 horas, tá bom? O preço só irá trocar essa estrutura interna do 4 horas se ele perder esse topo, tá bom? Perder com agressão no mínimo, beleza? Até que me prova o contrário, não tem nada confirmado ainda. Bom, marquei minha estrutura do diário, minhas liquidez do diário. Aí aqui, quando o preço quebrou aqui também, ele validou esse topo aqui, seria a primeira liquidez 4 horas. Tenho essa liquidez aqui de 4 horas também, tá bom? Que o preço tende a vir tirar. O legal é que essa liquidez de 4 horas aqui seria a liquidez mais importante do preço, por quê? Estava acima de 50% na estrutura, tá bom? E legal que também que ele deixou esse imbalance aqui também, tá bom? Então, é legal. Analisando aqui também, o preço, quando o preço ele veio mitigar, veio nessa região aqui, ele veio mitigar essa supply aqui, ó. Você percebeu, o preço mitigou a supply. Ele teria que ter feito o quê? Continuar no movimento de baixo, tá bom? Ele teria que pelo menos ter vindo tirado esse daqui novamente. Só que simplesmente o preço negou bem daqui, tá bom? E tinha também esse imbalance aqui, esse Fair Value Gap aqui também. O preço simplesmente ignorou ele e só passou reto. Ele inverteu esse Fair Value Gap para um inverso Fair Value Gap. Bom, inverteu de venda para compra. Então aqui seria uma região interessante do preço para o preço restabelecer para compra, tá bom? É... Bom, também me deixou essa supply, tá bom? Ponto de interesse aqui também, 4 horas, tá bom? Eu irei avançar aqui, tá bom? Pronto. Ó, avancei aqui, indo do 4 horas aqui, tá bom? Vou deixar aqui para vocês pontos de interesse. O preço ele veio mitigar o Fair Value Gap que eu falei para vocês do 4 horas. Do diário,
inverteu esse Fair Value Gap 15 minutos, tá bom? Ele fez o inverso Fair Value Gap aqui. Aqui o preço, ele já tirou uma liquidez externa, tanto do PDH quanto uma liquidez 4 horas, que é uma liquidez interna, tá bom? Aqui também o preço, criar mais um pouco aqui também. O preço aqui também, ó, ele inverteu para venda, tá bom? M15 aqui, fiz um twist aqui, uma troca de estrutura interna, tá bom? Daria para entrar uma venda de aqui, até aqui em cima. Mas eu não gosto de arriscar a venda, tá bom? Com stop desse valor aqui. Tá dando 113 de stop aqui. Caraca, muito caro. Não vale a pena, tá bom? Aqui, o preço me deixou supply aqui, uma supply válida, tá bom? Ele confirmou essa por aqui quando quebrou esse fundo. Então, ele confirmou um novo topo e um novo fundo do time frames menor, tá bom? Aí eu vou descer os 5 minutos. 5 minutos deixou esse SIG aqui, essa troca de estrutura interna do M5 e deixou esse inverso, PVL Gap. Então, se eu fosse entrar aqui, eu entraria aqui em cima, porque eu estaria acima de 50%, tá bom? Seria uma região premium e meu stop estaria menor também, tá bom? Aí deixaria meu trade aqui. Como vou arriscar uma venda aqui sem a primeira quebra aqui, eu sempre arrisco menos, tá bom? É sempre legal você arriscar menos aqui. Aí aqui, meu 15 minutos, marcar aqui as regiões de ponto de liquidez do 15 minutos. Seria essa liquidez, tenho essa liquidez aqui, tá? Tenho essa liquidez aqui também, ó, que é essa liquidez maior do preço, tá bom? Ele está confluenciando com a liquidez do 15 minutos do inverso FVLGAP do 4 horas, tá bom? Então é mais confluência ainda. Eu tenho essa demanda a ser mitigada, tá bom? Também, ó, vou por parte aqui. Ele validou esse novo fundo quando ele quebrou esse topo e esse topo aqui, tá? É... Aqui, se eu fosse arriscar alguma compra a favor do fluxo comprador aqui, eu arriscaria minha compra sempre abaixo de 50% aqui. Então, eu tenho as duas regiões para o preço começar a reagir para a compra. Se não reagir, é para o próximo fundo. Essa e essa. Eu acredito sempre nas regiões abaixo de 50%. Se nós operamos junto com big players, sempre vamos comprar abaixo de 50%, tá bom? E creio não tem muitas confluências aqui. Temos o Fair Value Gap do 4 horas, inverso Fair Value Gap do 4 horas, uma demanda junto. E fora que tem essa demanda aqui também. Esse Fair Value Gap aqui, ó, bem pequenininho. Bom, eu arriscaria uma venda até aqui, tiraria uma parcial, pelo menos aqui nesse fundo aqui, tá? Como que eu estou operando? Eu não opero, tá bom? Eu não opero Ásia, só para vocês entenderem. Mas como eu estou operando na Ásia, eu entraria com menos contrato aqui. Era no máximo aqui 100 dólares. Não, 100 dólares não, 70 dólares aqui, ó. Trade, horário, asiático. Asiático.
Ásia. Da Ásia. Vamos ver. O pessoal vai vir me botar aqui. Ó, o preço simplesmente não veio, tá bom? Então aqui seria a minha região de liquidez do preço, tá bom? M15 aqui. M15 e da Ásia. O preço simplesmente não teve uma correção saudável aqui. Isso aqui, a correção saudável seria o quê? O preço pelo menos dividido em 50% para depois reagir venda, tá bom? Aí validaria topo interno forte, tá bom? Então vou marcar essa região aqui. Ver aqui. Ó, o preço tirou essa liquidez, veio mitigar esse fair value gap, esse gap aqui na real. Esse agora é o preço. Ele vem tirar esse topo aqui. Bom, para ele vir, a expectativa minha é o preço vir aqui para depois realinhar a venda. Bom, que por enquanto foi miss. Bom, ó, miss, miss. Aqui por enquanto, a Ásia não teve manipulação, tá bom? Não manipulou o preço. Assim, eu esperava aqui. A Ásia pelo menos ter vindo manipular esse topo. Para depois quebrar esse fundo, tá bom? Pronto, não teve manipulação aqui. Aqui, preço, só passou reto, tá bom? Aqui o horário que foi. O horário foi 23h30. Ó, preço aqui, querendo ou não, ele validou essa supply aqui também, tá? Da Ásia. Essa supply aqui, essa liquidez. Quando o preço tira uma liquidez, a gente espera o quê? O preço continuar movendo de baixo, tá? Aqui eu já não estaria nem acordado esse horário aqui já não, tá bom? Estaria dormindo já, então vou passando pra frente. Ó, pronto. Aqui foi então Miss, tá bom? Como Londres e nem a Ásia não teve manipulação, ó. Não teve manipulação. Só distribuição. Só distribuição não. Só distribuiu o preço. Só distribuição. Então a gente espera o que aqui? Preço manipular. Nova York vir manipular, tá bom? Aqui pra frente. Tem aqui, ó. Validou essa supply. Então eu tenho a liquidez da Ásia. Tenho a liquidez de Londres, tá? De Londres. E aqui eu tenho duas liquidez, tanto da Ásia quanto de Londres aqui embaixo, tá bom? Para manipulação, então liquidez da Ásia e Londres. Ásia, Londres. É... Aqui, esse supply aqui, então, para mim. E também o preço não veio. Tirou a liquidez aqui, ó, tirou essas duas liquidez aqui, tirou essa liquidez aqui também, tirou essa liquidez aqui também. E foi a primeira intenção que o preço teve de compra, tá bom? Espera o que agora? Pronto, o preço mitigou essas supply aqui. Teve a abertura agora de Londres, tá bom? Aqui, preço. Você me deixou algum fair value gap aqui pra mim? Aqui, ó.
Deixou esse inverso Fair Gap aqui, ó. Ver se confirmou. Pronto. Aqui, vou deixar como um backtest, tá bom? Deixar como backtest, que eu não gosto de entrar. Aqui eu estaria entrando acima de 50%, deixa eu ver. Topo desse. Estaria entrando acima de 50%. Deixa eu ver aqui desse topo desse fundo. Estaria entrando acima de 50%. Eu aqui, é, como abriu Nova York não manipulou ainda, então eu irei arriscar uma venda aqui, tá? Contrato só. Deixarei meu stop nesse topo aqui. O take aqui embaixo, tá bom? Ver se vai me buscar. Não veio. Ai, foi erro meu, viu? Foi, família, que foi erro meu. Pronto, foi um stop aqui por. Oxe, aqui. Enfim, esse trade aqui não valeu, tá bom? É, como o preço já tinha tirado esse fundo aqui, eu possivelmente eu não veio mitigar essa região aqui, então eu já teria tirado a ordem aqui, tá bom? Então aqui foi um miss, outro miss. Miss, horário, aqui ó, miss, horário de abertura de New York. Bom, bom, após o preço tirar essa liquidez aqui interna aqui, ter manipulado o preço já, tá? E tivemos, vamos ver se o preço vai confirmar aqui, quebrar esse topo aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui, que nem aqui, ó, preço no 15 minutos após tirar esse fundo, ganhou muita agressão compradora. Tem a Suipo, teve quebras, tá bom? Teve quebras aqui. Quebrou com agressão aqui, então aqui validou esse fair value gap aqui, tá bom? Validou esse fair value gap. Vou pro time frames menor, tá bom? Aqui, irei ver as regiões que já foi mitigada, que nem essa demanda aqui já foi mitigada. Eu tenho validou aqui. Tem essa demanda válida. Tenho esse fair value gap, que ele casa com o fair value gap de 15 minutos, mais essa demanda aqui, tá bom? Eu tenho duas opções aqui. Ou esperar o preço vir mitigar essa demanda para depois entrar, ou eu posso arriscar uma compra aqui, tá? Até porque para mim teve agressão e teve aqui, que nem aqui no meu 15 minutos aqui, eu tenho essa liquidez interna. Aqui seria meu alvo, tá bom? Meu alvo maior. Não, calma aí. Meu alvo maior seria aqui em cima aqui, tá? Mas, como que eu gosto de me proteger, né? Tiraria uma parcial, seria PSL do meu 4 horas, tá bom? Por aqui rapidinho, para vocês entenderem aqui qual que foi o viés assim. Pra mim confundir aqui. Pronto. Então aqui, ó, vou esperar o preço vir mitigar de novo essa região aqui. Como o preço já confirmou para mim alta, eu não tem por que ficar com medo de entrar. Só vou pegar com continuação aqui. Vou esperar o preço também me formar um prêmio discount. Vou
Dá uma ordem aqui. 3 contratos. Um stop. Como eu tô comprando acima de 50%, vou deixar meu stop aqui. Um stop um pouco maior, tá? Tem que me arriscar um pouco maior aqui. Tá? Infelizmente. Mas o risco retorno vale a pena aqui. Tô pagando 5 vezes o meu risco. Tá bom? 5 vezes o meu risco. Tá pagando aqui. Querendo ou não, aqui teve um CISD também. M, de, M, tá. Mais confluência ainda. Aqui seria a minha primeira liquidez no minuto que eu tenho. E caso o preço falhar em romper topo, tenho essa liquidez aqui também, tá bom? Mas para mim não faz sentido não, porque teve isso aqui, teve quebra aqui também. Pronto, tá validado aqui. É isso. Bom, vamos lá. Ó, pronto. Será que o preço vai vir me buscar? Ah, ó, o preço vai, ó, tirou uma liquidez externa da estrutura do minuto e tem de tirar uma liquidez interna do minuto, tá bom? Ó, pronto, pronto, pronto. Aqui, vamos lá. Você está mitigando esse Fair Value Gap. Eu só irei trocar esse stop aqui, o último aqui. Pra mim aqui na real o preço já trocou a estrutura, viu? Ver se vai quebrar isso. E querer ou não aqui, ó, esse topo aqui é válido nos segundos, tá bom? Por que ele é válido nos segundos? Porque teve sweep, teve quebras aqui, tá bom? Teve quebras internas também aqui. Então eu posso fazer o quê para diminuir meu risco? Vai meu stop aqui, tá? Eu vou fazer o quê aqui? Minha parcial seria aqui, minha primeira parcial. Minha segunda parcial aqui. Minha última parcial nesse topo aqui, tá bom? E a supply, o preço tende a vir buscar. Ver? Nossa, vamos lá para lá. Aqui. Ó, aqui também que eu esqueci de mostrar aqui para vocês. Teve, Nova York. New York manipulou o fundo. Eu gosto de ver aqui também o que? Sabe o que aqui também? Eu gosto de ver. Não, esse pagando isso aqui porque teve PO3 aqui também, pelo jeito. Aqui, ó. Preço. Aqui, ele validou esse novo topo. Esse fundo aqui é válido por quê? Teve captura de liquidez, tá? E teve quebra externa. Então esse fundo validou aqui. Tem duas opções aqui. Ou aceitar o stop, ou aceitar o meu stop aqui, meu BE. Vou deixar no BE aqui, tá bom? Porque para mim já validou aqui já a estrutura vigente, tá bom? É... Tomar stop faz parte do game, família. Ou sair no BE. O que é importante aqui pra gente é o quê? Mesmo se a gente for tirado no BE, é, é aceitar o risco. E não ficar tentando entrar no FOMOS, tá bom? O que eu digo pra você entrar no FOMOS é o quê? É... Pô, o preço veio, me tirou no BE. Veio um exemplo assim, ó. Veio, tirou esse topo. Veio tirar aqui para depois realizar a compra. Se tirou você no BE, dá pra você reentrar. Mas não fica entrando sem viés não, tá bom? Tem aqui, ó, o preço também, ó, ele inverteu. Tirar um pouco mais esse brilho aqui. O cara inverteu esse VBL Gap aqui. Daria pra entrar aqui também. Se vocês quiserem, vamos ver. Opa, pronto, tirar uma parcial. Vou ver aqui. Ó, aqui tá bom, aqui já gostei já.
Vou sair. Legal sempre sair do minuto. 5 minutos, tá bom? Eu gosto por 15 minutos também. Opa, pronto. Aqui o preço pagou. Tá bom? Então meu dia hoje, fechei no total aqui 1.730 1.743 de, de lucro, tá bom? No backtest. Bom, aqui o ideal seria sempre arriscar um trade, tá bom? Buscando um risco e retorno maior, que nem aqui. Aqui pagou para mim, ia pagar 8 vezes meu risco. Aqui pagou 8 vezes meu risco. 11 vezes meu risco. Aqui, ia pagar 6 vezes meu risco, tá bom? Aqui para mim, se eu tivesse aceitado um trade isso aqui para mim já, tava ótimo, tá bom? Enfim, família, espero que vocês tenham gostado. Qual que foi minha análise para esse trade aqui, para esse backtest? Foi que o preço já tinha tirado, ó, o preço tirou, o preço mitigou 50% do range, seria região discount, liquidou a liquidez, manipulou e distribuiu. Tem aqui, ó, preço manipulou, próximo que ainda distribuiu o preço. Bom, então eu entrei na distribuição do preço aqui. Então aqui meu preço tá certo, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É, tenha gostado, deixe seu like. Eu irei produzir mais conteúdo disso daí. Irei fazer também trade, tá bom? Operar online, ao vivo, quer dizer, online não, ao vivo, né? Com- Irei gravar também as operações ao vivo. Aqui o ideal seria no mínimo você arriscar 3 operações por dia, tá bom? 3 OP por dia. Sempre dentro do gerenciamento de risco, beleza? Aqui foi o MIS, primeiro MIS do dia. Aqui foi meu outro MIS na abertura de Nova York, que eu quis pegar um trade até esse fundo aqui, porque ele confirmou aqui em rumo ver o topo, né? Enfim, é isso, família. Eu tenho gostado. Deixe seu like, seu comentário. Se quiserem deixar por algum conteúdo aí que eu analiso também aí, que eu tire dúvida para vocês também, pode deixar no comentário, tá bom? Tenha uma ótima noite aí. Aproveite esse conteúdo, absorve bastante. E é sobre isso, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.